Caros alunos, iniciamos a aula da disciplina Cabeamento, aula de número 5, e hoje nós vamos tratar de sistemas estruturados. O objetivo dessa aula, os objetivos, são reconhecer a necessidade de padronizar o sistema de cabeamento. Ainda, avaliar a orientação de organizações de padronização para desenvolver normas que garantam a implementação do conceito de sistema de cabeamento estruturado. Ainda, entender detalhes e partes componentes de um sistema estruturado. E ainda, entender as recomendações e os propósitos destas normas. Então, nessa aula 5, nós veremos os sistemas de cabeamento estruturado e vamos ter contato com as partes que compõem o sistema estruturado. Vamos, inicialmente, ver generalidades comuns ao cabeamento estruturado, uma visão geral. Vamos ver ainda alguns aspectos da segurança lógica e física do cabeamento, bem como os padrões de desempenho e alcance dos meios mais típicos usados em redes locais. Bom, a história. O propósito das redes é compartilhar informações através de canais de dados. Já vimos que as primeiras redes apresentavam apenas soluções proprietárias, cujo desempenho era extremamente reduzido quando comparado ao que temos nas redes atuais. Podemos até inferir que em alguns anos os nossos padrões atuais, medidos em gigabit, serão analisados como produtos do passado. Hoje não é realidade. As redes mais rápidas já estão mais rápidas do que a capacidade de processamento de muitas máquinas. Então, hoje, se o padrão de rede aumentar demais o volume de redes, vamos ter máquinas que não vão conseguir suportar a banda oferecida pelas redes. O perfil das redes vem se mantendo mais ou menos o mesmo em termos de estrutura desde os anos 90. Claro, melhoraram desde então o desempenho e a confiabilidade. Essas características poderíamos dizer que são redes locais baseadas em cabeamento metálico e que são expandidos por canais sem fio. A ideia também, hoje, os grandes data centers, os canais de dados metropolitanos com determinadas características e uma outra característica marcante é a convergência de diversos tipos de meio trafegando nos mesmos espaços e, por vezes, nos mesmos cabos. Na definição de Pinheiro, que é o principal autor que embasou a formatação da nossa disciplina, um sistema de cabeamento estruturado tem como característica básica ser um sistema multimídia, isto é, capaz de proporcionar acesso aos vários sistemas de comunicações, voz, dados, imagens e sinais de controle, através de uma única estrutura de cabeamento. Então, o objetivo do cabeamento estruturado é o de padronizar os diversos meios, cabos, conexões e métodos de instalação residenciais, prediais e industriais para servir de base na infraestrutura de serviços. Um dos objetivos secundários é a facilidade de adaptar-se ao crescimento constante dos pontos de rede. Serviços entre suas premissas está a definição de meios baseados na área atendida e não necessariamente na quantidade de usuários num determinado momento. A infraestrutura estruturada deve permitir que haja evolução no número de usuários, na banda de dados, na oferta de serviço, tornando a rede transparente das aplicações, serviços, posicionamento e etc. Os primeiros sistemas que podem ser chamados de estruturados remontam aos anos 70. Eles eram baseados nos sistemas de telefonia. A razão simples é que a rede de telefonia existia e já estava instalada, então foram apenas
reutilizados aqueles cabos, elas ofereciam uma capacidade extremamente limitada naquele momento. O uso inicial abrangia apenas voz e dados. Naquele momento, os serviços eram limitados e os meios, para aquele caso, eram suficientes. Baseado na crescente demanda por novos serviços, percebeu-se que as instalações prediais e industriais, as redes residenciais, naquele momento, ainda não necessitavam de multimídia, né? Então, esses sistemas prediais e industriais possuíam diversos sistemas de cabeamento. Um de energia e diversos outros de baixa potência para atender a diversas demandas. Sistemas de voz, de dados, sistemas de controle, etc. Cada um deles tinha uma infraestrutura diferente. Não havia padronização. Os sistemas possuíam estruturas de cabos, conectores e passagens diferentes entre si. As crescentes necessidades levaram a uma convergência de centralização nos serviços de computação, no processamento da informação, na centralização e controle dos serviços. Assim, o cabeamento não estruturado se mostrou insuficiente. Aí então, as empresas fabricantes de equipamentos e os consumidores da rede corporativa, eles ansiavam por padronizações. As redes necessitavam melhorar seus projetos e fabricantes desejavam vender mais produtos e serviços. Ao padronizar, são estabelecidos modelos a partir dos quais todos foram beneficiados. A inovação mais marcante foi a possibilidade de interligação de diversos tipos de rede através de interfaces padronizadas. Foi ainda destacada a regra de evoluir mantendo compatibilidade de meios com a tecnologia anterior. Aí a gente cita, por exemplo, que o formato de um conector RJ45 é o mesmo há muitos anos, mesmo que ele proporcione um canal de qualidade diferente. Ou o formato de uma porta USB, a compatibilidade de você conectar uma USB, mesmo de capacidades diferentes, desde a primeira até as atuais, o formato do conector continua constante. Vantagens do cabeamento estruturado. Ele garante a performance dos sistemas, diminui os custos de mão de obra e de montagem da infraestrutura, possibilita ampliações ou alterações para alterações futuras sem perda da flexibilidade e permite o atendimento a novas demandas por serviços para os usuários. A lista prossegue. Ela integra diversas aplicações num único cabeamento, disponibiliza maior facilidade de acesso no processamento da informação e implementa um padrão capaz de suportar qualquer tipo de serviço, independente do fornecedor. O cabeamento estruturado ainda define topologias, conectores e cabos para diversas aplicações e possibilita uma vida útil muito maior para o sistema de cabeamento. Sob a ótica de quem faz a despesa, a vida útil de um equipamento faz toda a diferença na qualidade daquele dispositivo que está sendo implementado. Alguns detalhes da infraestrutura fazem com que o cabeamento possa adaptar-se a diferentes situações. Um cabeamento único pode servir a diversas necessidades. O cabeamento horizontal é organizado de forma que os pontos de rede devem convergir para centrais de distribuições, ou patch panels. Na central, cada ponto pode ou não ser ativado. Mais à frente vamos ver detalhes sobre essa implementação. A metodologia prevê a documentação e identificação de todos os cabos, o que permite a descoberta daquele cabo a que se refere dentro de outros milhares. Os equipamentos baseados em regras internacionais garantem o conforto à indústria de produzir o material e saber que ele será compatível para usar nessa nossa economia global
um equipamento produzido na China é consumido na Europa e um equipamento produzido no Brasil pode ser perfeitamente utilizado no Canadá sem maiores problemas. Rede estruturada e rede não estruturada. Nós temos um comparativo bem interessante. Quando chega um novo equipamento numa rede não estruturada, você vai ter que lançar novos cabos, subir na escada, passar fio, enfim. No cabeamento estruturado, você simplesmente vai lá no painel de distribuição e ativa um novo ponto. Um cabinho de rede na frente de um painel de distribuição, vai lá, conecta um novo patch cord e ativa aquele novo ponto. Outra circunstância, nessa comparação, um setor necessita mudar a quantidade de computadores e ramais de telefonia. Prepare-se para lançar tudo de novo, encontrar aqueles dutos já cheios, não tem por onde passar fio, passa pelo rodapé. No caso do cabeamento estruturado, você altera apenas a distribuição dos pares nos painéis de manobra. Você simplesmente consegue manobrar os cabos que seriam usados para a rede, passam a ser usados por telefonia, lá nos painéis de manobra, e simplesmente você termina o seu trabalho rapidamente. Outro tipo de problema, uma equipe temporária se reúne e precisa de novos pontos. No não estruturado, novos cabos, novo lançamento. No cabeamento estruturado, basta ativar ou desativar novos pontos, posto que o cabeamento para essa nova estrutura já prevê, mesmo quando não há utilização, você lança o cabo e ele fica lá ocioso. Porque para cada X metros quadrados dentro de uma determinada área, você já vai deixar esses pontos já lançados. Quando você tem um ponto de rede sobrecarregado ou com falha. Primeiro, no cabeamento não estruturado, você vai ter que descobrir qual é o tipo de problema e aquele ponto vai ficar fora. No cabeamento estruturado, você rapidamente desativa o ponto defeituoso, ativa um outro ponto, mantém aquele usuário sendo atendido, enquanto você vai ter possibilidade e tempo de descobrir qual é o problema, substituir o cabo, consertar, enfim. Mas a manutenção dos serviços será muito mais simples e mais rápida. Quando você precisa de mais banda de transmissão para uma determinada aplicação, determinada máquina, você terá que instalar novos cabos. No cabeamento não estruturado. No cabeamento estruturado, os cabos, em tese, já devem suportar essa nova demanda. Quando se previu um cabeamento estruturado, quase sempre, você já vai colocar cabos capazes de suportar uma tecnologia acima do padrão atual. Problema sério, mudança de salas. O que acontece nesses casos? Se você tiver com cabeamento não estruturado, pega todos os cabos da sala antiga, passa para a sala nova, se não der você lança novos cabos, enfim, um trabalho enorme. No cabeamento estruturado, basta que você desative da sala antiga e ative pontos nas salas novas. Os cabos já estarão lá. Canais de internet ampliados e toda a rede necessita de mais banda para aplicações multimídia. No cabeamento não estruturado é simples, troca todo o cabeamento. No cabeamento estruturado, já havia previsão de expansão, é uma das máximas do cabeamento estruturado, em que se deve levar em consideração a possibilidade de uma expansão. Então, quando você precisa ampliar a gama de serviços, o seu cabeamento já fez essa previsão. Quando o seu cabeamento foi planejado, ele já tinha a previsão desse aumento de banda. Outro problema, migração de sistema de telefonia de analógico para digital. Bom, no não estruturado, troque todos os cabos de telefonia. No cabeamento estruturado,
basta ativar os pontos que, a essa altura, provavelmente, já previam essa migração para a telefonia digital. Isso sem falar na absoluta compatibilidade que existe entre os cabos de par trançado tradicionais da rede de dados, que são absolutamente compatíveis para o tráfego de dados, para conexão de ramais de telefonia. Os ativos e passivos da rede são duas expressões que nós usamos também. Os ativos são os dispositivos que processam sinais, hubs, switches, roteadores, repetidores e modems. Eles estão, de certa forma, fora do escopo do estudo da nossa disciplina. E os passivos da rede, que são os cabos por onde vão trafegar os dados. Aqui a gente usou a expressão cabos, mas numa referência mais abrangente dos canais por onde vão trafegar os dados enviados pelos ativos dessa nossa rede. Equipamentos típicos de uma infraestrutura de redes. Os armários ou racks. O rack é um armário onde são posicionados os equipamentos e os patch panels. Ele utiliza uma unidade chamada de U, com a unidade, ela tem 1,75 polegadas. A quantidade de U's, ela mede a altura dos equipamentos, tá? A largura padrão, então eu vou ter uma largura padrão de 19 polegadas e a altura do dispositivo será variável e ela é medida em quantidades de U's, que equivalem a 1,75 polegadas ou 4 centímetros e pouco. Uma imagem de um rack aí, que pode ser um armário, pode ser de formato, pode ser aberto, pode ser de parede. Patch panel é um terminador de cabos. Ele possui também 19 polegadas para poder encaixar-se no painel frontal de um rack. Ele possui em cada ponta uma conexão RJ45 frontal. Nessas conexões frontais eu vou ter inúmeros pontos ali onde eu vou poder conectar os cabos. E no painel traseiro, o cabo que vem, ele é crimpado, ele é conectado nessas terminações que são RJ45 fêmea, o padrão das conexões RJ45 fêmeas dos seus conectores. Line cords e patch cords. Quando eu faço uma instalação, no lado do usuário, lá onde eu vou fazer as conexões, eu chamo de line cords. A linha, eu coloco um ponto na parede, fica lá aquele meu RJ45 fêmea, e daquela máquina, daquele ponto na parede até a estação do usuário, é chamado de line cord. E eu terei uma previsão de até 3 metros ali. Patch cord é a conexão do patch panel até o ativo da rede, ou nos pontos do painel de distribuição. Lá ele pode ter 7 metros de alcance. Blocos 110 são painéis que permitem a ligação de cabos de par trançado para redes e para a telefonia. São painéis onde eu posso fazer essa transferência de chegar com um cabo de par trançado de 4 terminações, típico da rede, e utilizar-o para a telefonia, distribuindo para a central telefônica, distribuindo para um ramal. Esse é o distribuidor óptico que nós citamos em outras aulas, né? Ele funciona como uma espécie de patch panel para sistemas de fibra óptica. As fibras chegam numa das extremidades, as diversas fibras chegam numa das extremidades, e na outra extremidade eu vou colocar pontos flexíveis, cabos mais flexíveis de fibra com a capa mais fina, para ligá-los aos ativos da rede. As normas ANSI e IATIA 568A e 568B e a norma 606 definem as áreas de infraestrutura. Então aqui nós temos essas áreas de infraestrutura listadas de acordo com normas internacionais. As normas brasileiras
as normas NBR, elas são um pouco diferentes, mas a diferença é mínima. Bom, o cabeamento horizontal são os cabos que ligam os pontos de rede aos painéis de distribuição. Todas as aulas a gente vai repetir isso. E também chamados de cabos secundários, que formam a base da instalação, e a expectativa de vida útil é da ordem de 10 anos numa rede estruturada. Isso é importante. O cabeamento vertical não é o que liga diferentes andares de um prédio. Também pode ser chamado de tronco ou de backbone, porque é o conjunto de cabos primários que interligam a sala de equipamentos, a sala de telecom ou os pontos de entrada da edificação. Áreas de trabalho são os locais onde as redes apresentam a sua principal finalidade. É onde os usuários interagem com os sistemas. Pode ser vista ainda como os locais onde há uma tomada para serviços de rede. Muitas vezes eu lanço uma tomada não ativo porque não tem ninguém utilizando aquele local. Mas a tomada existe e existe a possibilidade de imediatamente eu fazer a ativação daquele ponto. Sala de telecom são os locais de terminação dos cabos. É onde é feita a administração do cabeamento horizontal e os dispositivos que servem para interconexão ao backbone. Sala de equipamento é o local onde ficam os ativos da rede e a interligação com os sistemas externos. Pode ser uma sala ou apenas um rack. Pode ainda conter patch panels e distribuidores óticos. A entrada da edificação, onde fica o DG, ou DGT, Distribuidor Geral de Telecom, normalmente no primeiro andar e próximo da entrada daquele prédio. E os painéis de distribuição, que recebem de um lado o cabeamento primário, oriundo dos equipamentos ativos, e outro, os cabos oriundos do cabeamento horizontal. É neste painel que é feita a ativação dos pontos do cabeamento através de patch cords. O que acontece é que nós temos o cabeamento horizontal. Aqui vem um conjunto enorme de cabos que vão até os diversos pontos de rede. O que acontece? Eu vou ter patch panels ligados ao cabeamento horizontal e vou ter outros patch panels no painel ligados aos patch panels existentes lá na sala de equipamentos. Aqui eu vou fazer a interligação entre os pontos de rede para chegarem até os dispositivos dos ativos de rede. Para evitar que eu fique manipulando cabos e conectando lá nos switches, eu faço a ligação de um patch panel com outro patch panel. É muito mais simples eu fazer a ativação num painel exclusivo onde eu tenho um patch panel sendo ativado numa ligação em outro patch panel. Bom, padrões de desempenho e alcance dos meios físicos de uma rede local. Aí nós temos inúmeros padrões baseados no modelo Ethernet. No padrão Ethernet de 10 megabits por segundo, que já é, para nós, o passado, eu vou ter basicamente os diversos tipos de meio, um coaxial fino, que vai me dar um alcance de 180 metros, um coaxial grosso, 500 metros, ou com cabos de par trançado CAT4, eu tinha o modelo com 100 metros de alcance, e o 10 base F com fibra ótica, que me daria um alcance de até 2.000 metros. Aí evolui para o padrão Fast Ethernet. No padrão Fast Ethernet nós temos inúmeros meios que podem ser utilizados nesse modelo. No 100 base TX, eu posso trabalhar com alcance de até 100 metros, utilizando o cabo TP CAT5,
com 2 pares interferindo na transferência e 2 pares que ficam sem uso, dos 4 pares do par trançado. Posso ter ainda uma rede com 100 base FX, que é uma rede full duplex em fibra ótica de multimodo, com alcance de até 2.000 metros. Aí evoluímos para a rede gigabit, que é a rede que hoje tende a ser o padrão de mercado das redes corporativas, mas esses valores tendem a mudança sempre. Então, rede gigabit, com fibras óticas ou com cabos de par trançado, eu vou ter com cabos STP alcance de até 25 metros, com cabos blindados. A rede 1000 base TX, ainda com cabo de par trançado, pode me dar até 100 metros, utilizando CAT5, 5E ou CAT6. A rede de fibra ótica multimodo com laser pode me dar alguma coisa da ordem entre 2 e 10 quilômetros nos 2 modelos. O 1000 base LX com laser ou com SX, que é shortwave, ondas curtas. 10 gigabit Ethernet. São redes com grande capacidade, que normalmente nós vamos pensar para fibras óticas, que vão me dar alcances entre 10 e 80 quilômetros. Nesses modelos aí, utilizando transmissão com fibra ótica monomodo, utilizando laser. Bom, rede sem fio é um outro aspecto interessante, que é uma disciplina como cabeamento, quando a gente estuda, a gente pensa, cabeamento, vamos trabalhar com rede sem fio, mas o que acontece é que há uma tendência bastante grande de que sejam integrados cada vez mais ao cabeamento, à infraestrutura de redes, dispositivos de rede sem fio, porque eles possuem essa funcionalidade de serem instalados facilmente e cada vez é maior a quantidade de equipamentos que possuem apenas interface sem fio. Aparelhos celulares, tablets, notebooks, hoje já tem alguns que sequer possuem conexões a cabo. Então, eles vão ter um alcance de 100 metros em espaço aberto, 30 metros em espaços fechados e mesmo que possuam uma banda de transmissão menor, permite uma ampliação bastante grande na abrangência da rede, abrangência física destas redes, com uma integração de maior quantidade de equipamentos. Numa rede sem fio, a gente tem alguns dos padrões que o mercado hoje nos oferece. Então nós temos, para os dias de hoje, o padrão de rede 802.11, todos são os 802.11, uma rede A trabalha na frequência de 5 GHz e vai me proporcionar 11 megabits por segundo. A rede no padrão B trabalha com frequência de 2.4 e vai me dar 11 megabits por segundo. A evolução da rede B foi a rede G, que me oferece 2.4 GHz de frequência e 54 megabits por segundo. Aí a gente começa a ver os problemas de compatibilidade. Uma rede puramente B não fala com uma rede G. Eu tinha 3 padrões de redes, A, B e G, sendo que o A não falava com o B nem com o G. Eu tinha uma incompatibilidade por conta da frequência. Aí surge o padrão N, capaz de trabalhar com as 2 frequências, e o resultado final daquela operação proporcionava uma transmissão de até 300 megabits por segundo. Esses 300 não é de um elemento falando com o outro. Esses valores que aparecem aqui se referem à soma das transmissões proporcionadas por essa rede num determinado momento. Se todos os dispositivos estiverem transmitindo, a soma da capacidade de todos os dispositivos vai me dar uma medida de 300 megabits.
E, mais recentemente, um padrão que vem se firmando no mercado é o padrão 802.11ac, que vai permitir que eu trabalhe com 2.4 e com 5, da mesma forma que no N, mas com um tipo de sinalização especial que vai me proporcionar até 433 megabits por segundo, o que é um valor bastante significativo, mesmo comparado com redes cabeadas, com redes com uma qualidade melhor ainda, tá? Bem, meus caros, a atividade que eu proporia que vocês fizessem nessa aula de hoje era o de pesquisarem na internet sobre os sistemas estruturados e que fizessem uma comparação entre as redes que vocês têm contato no seu dia a dia. Você provavelmente deve ter na sua casa uma ligação entre algumas máquinas, você deve ter na empresa em que você provavelmente trabalhe, ou no campus onde você vai, onde você frequenta, onde você faz provas online, e que você faça um comparativo entre as redes estruturadas que você vai encontrar na internet, algumas delas com altíssimo desempenho. Pesquise data centers, por exemplo. Os data centers, eles costumam oferecer o máximo de qualidade, o máximo de conectividade para os dispositivos e estão normalmente localizados em instalações cuja capacidade das redes é extrema. Ligações com fibras óticas, redes top de linha. Pesquise, por exemplo, os data centers do Google. São equipamentos top de linha, enfim, com o máximo de desempenho. Compare-os com as redes com as quais você convive no seu dia a dia. Aí você vai tirar algumas conclusões. Você vai concluir que, provavelmente, a rede daquele data center tem um desempenho muito melhor do que o da sua rede. Ao mesmo tempo, aquele desempenho tem um custo. Aí você vai comparar aquele data center com a rede da sua residência. Provavelmente, a rede da sua residência deve ter um preço, um custo um pouco menor, um pouquinho só, né? Imagine, faça esse comparativo. E nós vamos chegar à conclusão de que a metodologia da rede estruturada, ela é que é vencedora, ela que permite que nós tenhamos a melhor relação custo-benefício ao desenvolvermos um projeto de rede, ao desenvolvermos uma infraestrutura capaz de dar suporte a uma infinidade de serviços. E a rede estruturada é a que vai oferecer para nós a melhor relação custo-benefício. Bem, espero que essa aula tenha sido bastante interessante e que possa ser bastante produtiva no desenvolvimento da nossa disciplina. Nos vemos nas próximas aulas. Até lá.